sendo moldada através do meu casamento. Amém? Se tem algo na nossa vida que tem o poder de nos moldar tanto o nosso caráter, é dentro do nosso casamento. Um lugar. Martinho Lutero falou que anos de monastério não o santificou tanto quanto um ano de casado. Olha só. Então a gente vê que o casamento é o lugar onde Deus nos molda, onde Deus transforma a gente, onde Deus mexe com as nossas estruturas. E é sobre isso que eu quero falar. Jeremias 18:1 em diante diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E eu quero dizer para você, leia esse versículo colocando a palavra esposa. Não poderei eu fazer de vós como esse oleiro, ó esposa, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó esposa. Você já pensou nessa palavra em relação ao casamento? Nunca ninguém pregou essa palavra falando de casamento, mas hoje eu vou falar sobre isso. O casamento é o lugar onde Deus trabalha. Vocês sabem, né? O oleiro, ele mexe com o barro, ele tem as rodas, né? Elas vão girando e ele vai trabalhando, né, o barro. Enquanto aquilo gira, ele vai moldando na sua mão o barro e ele vai fazendo aquele vaso. Só que se tiver alguma imperfeição, se o vaso, né, ficou torto, se o vaso não ficou do jeito que ele queria, o que ele faz? Quebra. E começa tudo de novo. E é assim o casamento. É assim o lugar onde Deus trabalha a nossa vida como esposas, né? No início, o vaso o barro é mole, é fácil de trabalhar, né? Quando a pessoa liga a roda, ele é molinho, ele é uma água. Você tem que ir mexendo, moldando, trabalhando. Só que vai passando o tempo, ele vai ficando mais firme, ele vai ficando mais duro, né? Para chegar ao ponto que ele quer fazer aquele vaso, ele vai estar com o barro mais duro. Só que muitas vezes o barro fica duro e ele tá torto, ele quebra, ele racha, e aí tem que ser quebrado para ser feito novamente. E é assim que Deus trabalha no nosso casamento. No início, né? Talvez no início foi tudo bem. Daí o passar do tempo, vem aquela, né, uma frase que diz assim, tem a crise dos 2 anos, a crise dos 10 anos. Pode ter crise no início, né, como eu, no tempo assim, né, vai fazer quase 21 anos que eu sou casada. No primeiro ano do meu casamento, quando a gente era o barro mole, esse barro mole, ele nem chegou a ser formado um vaso, ele desandou. Ele tava tão mole que ele desandou e quase que ele foi destruído. Mas aí o oleiro, o Senhor, nos juntou, né? Me juntou ali aquele barro mole, verde, a recém, né? E começou a moldar, começou a me moldar. E muitas vezes nessa caminhada, nesses quase 21 anos, muitas vezes eu achei que tava um vaso pronto e pá, Deus me quebra. Deus me quebra, me mói, me amassa, me aperta e faz de novo. E eu quero dizer pra você, é assim que Deus trabalha. Muitas vezes Deus vai ter que te quebrar como esposa dentro do teu casamento, para nós sabermos que tipo de esposa nós somos. E eu pergunto pra você hoje, que tipo de esposa você é? Que tipo de esposa você tem sido? Quanto tempo você está casada? 1 ano, 2, 10, 20, 30? E que tipo de esposa você é?
Quando a gente não tá bem com o nosso marido, desestabiliza todos os outros relacionamentos. Se você tem um problema no seu casamento, você já não tem paciência no teu trabalho, você já não vai estar bem na sua vida financeira, você já vai estar bem, não vai estar bem com a sua família, nem com os filhos. O problema no casamento vai te trazer uma situação, né? Vai trazer uma depressão, uma opressão e vai mexer com as outras áreas da vida. Então nós precisamos entender que o casamento mexe muito com as nossas estruturas, né? Às vezes a gente passa lutas e batalhas dentro do casamento, mas Deus está trabalhando por nós. Eu quero dizer para você, não importa em que altura você está do casamento, se você ainda acha que é um vaso que a recém está sendo moldado, talvez você é aquele barro mole, vai ser mais fácil de moldar. Talvez você já é um barro mais, né, firmezinho, talvez Deus tenha que quebrar. Talvez você é um barro já duro. Ah, mas eu tenho tantos anos de casada. Eu sou assim, meu casamento é assim. E agora Deus vai desconstruir. Deus vai ter que quebrar. Não tenha medo. Deixe o Senhor moldar você dentro do seu casamento. Aproveite todas as situações que acontecem no seu casamento para olhar Deus tratando você. Né? Por quê? Porque Deus quer nos moldar para nos mostrar como nós estamos hoje como esposa. Será que nós somos a mesma quando casamos ou nós crescemos e mudamos, né? Nós precisamos nos entregar na mão do oleiro, saber que ele é perfeito, saber que ele quer o nosso bem, saber que ele quer nos dar um casamento maravilhoso e abençoado. Todo casamento tem jeito. Eu digo para você, todo casamento tem jeito. É só você fazer a sua parte, orar, buscar. Ai, pastora, mas o meu primeiro casamento não deu certo. Talvez não era a pessoa que Deus tinha para você. A gente nunca sabe, a gente não entende o agir de Deus. Mas entenda que hoje, se você tá aqui hoje, é porque daqui para frente as coisas vão acontecer. Daqui para frente, com esses ensinamentos, você sendo ministrada, entendendo princípios da palavra sobre o casamento, as coisas vão acontecer, o melhor vai acontecer na sua vida. Você tem que crer e você tem que desejar fazer a diferença, deixar Deus moldar você. Quantas vezes a gente vê as falhas do nosso marido, né? E a gente quer falar com Deus, até argumentar com Deus. Ah, mas o meu marido que é errado. Ah, mas o meu casamento tá assim porque meu marido é assim. A gente quer argumentar, a gente quer discutir com Deus, mas Deus quer usar essas situações. Muitas vezes Deus está usando o marido para tratar a nossa vida e a gente não está entendendo. No momento que eu deixo Deus ministrar minha vida através da falha do meu marido, eu começo a passar de nível, eu começo a crescer, eu começo a viver algo novo, algo melhor. E eu quero dizer para você, não endureça o seu coração com as dores do seu casamento. Muitas vezes há dor no seu casamento para moldar o seu próprio caráter, para transformar você. Porque, como eu falei, nós estamos aqui. Esse seminário aqui não é para mudar o seu marido, é para mudar a sua vida. E quando você mudar, você vai ver, você vai ter uma colheita maravilhosa no seu casamento, na sua família. Mas não que você esteja aqui para mudar seu marido. Se é esse o teu objetivo, não, nós estamos aqui para que nós venhamos ser moldadas e mudadas. E isso vai atingir o seu marido e a sua família. Deus nos chama a ser maleáveis e moldáveis. Se deixe malear. Se deixe moldar. Se deixe malear, não. Se deixe moldar. Seja maleável nas mãos do Senhor. Porque uma esposa curada, uma esposa restaurada, será o molde para o marido também. Quando você ser restaurada, você vai também ser um instrumento para a transformação e o molde do seu marido. Deixe o seu casamento ser um instrumento para Deus moldar e edificar a sua vida. Deixa Deus te construir. Vamos deixar o Espírito Santo nos construir. A partir de hoje, levante uma bandeira branca no seu casamento. A partir de hoje, eu convido você, para de olhar os defeitos do teu marido. Talvez você tá aqui pensando, meu casamento tá desse jeito por causa do meu marido. Ai, você não sabe quanto problema ele tem, quanta dificuldade, ele tem pecado, ele tem falhas, Não olhe mais para isso. Comece a olhar para o seu marido de uma maneira diferente
e erga uma bandeira branca. Ele não é o seu inimigo. Você deixa Deus te moldar e você vai colher os resultados. Amém? Faça esse desafio para você e nós vamos ver muitas bênçãos dentro do nosso casamento.